Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No nosso conteúdo de hoje, nós iremos abordar um dos temas que é extremamente relevante, principalmente para quem anda tendo dificuldades em definir uma jornada, uma trilha de envolvimento, engajamento e evolução com a tecnologia no que se refere a uma preparação para o desenvolvimento de software. Nós também iremos abordar um tema extremamente relevante, né, no que se refere a burnout, que é essa tendência de um estresse ao extremo mediante a necessidade que nós temos de estarmos constantemente nos qualificando, né, e nos atualizando para estarmos preparados para o mercado de tecnologia, principalmente para quem pretende e almeja, né, ter a sua iniciada, né, a sua entrada no mercado de trabalho, né? Então vamos iniciar com uma breve reflexão. Então, um belo dia você acorda decidido a se tornar um desenvolvedor de software, vai na internet e todo mundo diz que agora a onda é virar um full stack. E para te deixar ainda mais encantado, te faz acreditar que você pode em 6 meses se tornar um programador e que em até um ano você estará ganhando salários de até 10 mil reais. Então hoje isso está muito popular, essa falsa ilusão que você, de uma forma acelerada, consegue se tornar um profissional capaz de ser bem remunerado em um curto período de tempo, né? Mas o que eles não te contam, né, é o que vai te esperar para essa jornada, né, para de fato você se sentir esse profissional aderente ao mercado, ganhando aí salários estratosféricos diante dessa tendência no mercado, né? E aí temos aqui um leque de tecnologias, ferramentas, frameworks e metodologias para que você venha a aprender a dominar e se tornar um profissional renomado, né, mediante os requisitos do mercado. Então, temos aqui, pessoal, um portfólio de algumas dessas tecnologias e recursos, né, necessários para você ingressar na área de tecnologia. E aí, uma coisa que eu particularmente costumo acreditar que a grande maioria dos índices e casos de burnout registrados em nossa área de tecnologia não é pela carga excessiva de trabalho e muito menos, né, pela diversidade das tecnologias existentes, mas sim pela falta de uma jornada consistente de estudos, exercícios e principalmente definições de quais tecnologias você precisará se aperfeiçoar para de fato, né, pessoal, ter esse domínio, estar preparado para o mercado de trabalho. Então aqui nós iremos trazer uma abordagem de qual trilha você deve seguir, né, de uma forma consistente e evolutiva de agora em diante. Então, eu sou Gleison Sampaio, desenvolvedor há mais de 10 anos na linguagem Java, entusiasta em compartilhar conhecimento aí com a comunidade. Então, vamos iniciar essa nossa jornada trilhando na programação. Então, essa nossa abordagem tem a finalidade de te dar alternativas de como você pode conduzir uma jornada evolutiva aderente às necessidades do mercado do trabalho, ok? E aí, nós iremos iniciar uma primeira abordagem, tá, pessoal? Tudo parte do princípio que a gente precisa aprender uma das linguagens ou mais de uma linguagem de programação para a gente ser aderente ao mercado de trabalho, né? E aqui eu destaquei algumas delas com alguns pontos, né, particulares de cada uma delas que posso compartilhar e te dar um insight ou um direcionamento para que você possa dar esses primeiros passos, né? Lembrando, pessoal, que a partir de agora vocês têm que pensar, independentemente da linguagem que você decidir, que você escolher se aperfeiçoar, o foco é conhecer a documentação da linguagem, dos seus frameworks, das ferramentas pertinentes, né? Nós temos aqui algumas das linguagens que eu gostaria de destacar elas, né, com algumas particularidades para que você chegue às suas próprias conclusões de jornada. Então, temos aqui a linguagem Java, que tem grande destaque no mercado no que se refere a oportunidades, né, e engajamento de profissionais, né, considerando que o Java
é uma linguagem baseada em orientação a objetos, uma linguagem robusta com mais de 25 anos de história e que nós temos aí grandes projetos desenvolvidos com a mesma, né? Mas se você é uma pessoa que gosta ou que tem muita aderência ao mundo para Microsoft, a gente tem que considerar que existe a linguagem de programação C#, que tem a mesma proposta da linguagem Java, mas ela é mais para um ecossistema para quem usa plataformas Microsoft, né? Então temos aqui alguns detalhes que podem fazer toda a diferença. E também, né, pessoal, hoje em dia nós devemos considerar a predominância do JavaScript no aspecto de evolução em uma linguagem tanto back-end quanto front-end. Então é quase que impossível você aprender essas outras linguagens e não aprender JavaScript por uma questão de aderência no mercado de trabalho, tá bom? Abaixo nós temos o Go, temos o Python, PHP, Kotlin, C++ e TypeScript, né? O que eu posso considerar mediante essas três linguagens, elas são muito particulares a um nicho específico de projetos. Então, enquanto o Go, a gente está falando aqui de plataformas de alto desempenho, Python em processamento de grandes volumes de dados, né? E PHP mais para aquele segmento de desenvolvimento no aspecto de freelancer, vamos dizer assim, aquelas páginas dinâmicas, né? Nós temos aqui essas particularidades da linguagem. Então, é claro que você pode escolher cada uma delas, mas pensem bastante o nicho, o mercado e a aderência antes de querer explorar e iniciar por uma dessas linguagens, tá? Claro que nenhuma delas estão descartadas para as oportunidades de emprego. Só pensem na questão do aspecto inicial de uma aderência para o mercado. Falando de Kotlin e C++, né? Pessoal, Kotlin é uma evolução da linguagem Java, mas para um viés de desenvolvimento mobile. Claro que hoje eu consigo ter sim projetos que antes era desenvolvido em Java, totalmente desenvolvido em Kotlin, mas historicamente as empresas elas ainda não utilizam o Kotlin como um core de uma linguagem de programação para um ambiente enterprise. Então vejam o Kotlin como uma linguagem, uma evolução do Java, mas para uma tendência, né, no mobile. C++ é uma linguagem de baixo nível, uma linguagem que exige um pouco mais de know-how, um pouco mais de domínio em relação à tecnologia como um todo, né, envolvimento com hardware, para que você tenha maior aderência à linguagem C++. Então, entre C# e C++, os grandes projetos, principalmente corporativos, usando o Microsoft, é mais utilizado o C#, ok? E o TypeScript? O TypeScript, pessoal, ele é um superset do JavaScript. Então, o TypeScript, ele depende naturalmente de você ter um engajamento com o JavaScript. Então, pense que toda a flexibilidade que nós tínhamos antes com o JavaScript, hoje existe uma convenção estrutural baseada na orientação a objeto que faz com que o TypeScript tenha esse destaque de trazer uma maior qualidade, né, ou organização nos projetos, tá? E agora, independentemente da linguagem que você escolher, pessoal, antes de você escolher cada uma delas, você tem que olhar esses pilares que são essenciais para que você tenha domínio em qualquer linguagem de programação. Então, todas as linguagens, elas têm um conjunto de palavras reservadas, tá? Elas possuem a necessidade de implementação de métodos ou funções, que são os nossos comportamentos. Precisamos entender as variáveis e tipos de dados que cada linguagem disponibiliza, classes ou funções construtoras, como vocês sabem, no aspecto da orientação a objeto, tudo são classes. Escopo de código, a gente precisa distinguir aonde de fato vai estar determinado algoritmo em nosso projeto. Então, a gente precisa ter esse domínio, né? Instanciação ou criação de objetos ou protótipos. Então, como é que eu crio um objeto? Como é que eu instancio esses objetos? Como é que eu gerencio os objetos existentes na minha aplicação? Trabalhando com string, textos, números e datas, precisamos também conhecer trabalho de domínio com números decimais, booleanos, que são verdadeiros e falsos, matrizes ou array, né, que a gente precisa ter esse conhecimento independente da linguagem que você escolher.
Precisamos também realizar operações básicas de matemática, né, ou outras funções essenciais do nosso projeto, e também trabalhar com concatenação de conteúdos, né? É importante que a gente tenha esse domínio. Falando em conteúdos, muitas das vezes a gente precisa ler ou escrever esses conteúdos em arquivos. Então, trabalhando com arquivos é importante também, pessoal, que a gente tenha esse domínio, tá? Algoritmo e sintaxe é o coração, né, de qualquer desenvolvimento, então a gente precisa ter noções de algoritmo, sintaxe de código e assim por diante. E por último, nada mais que necessário, né, a gente conhecer de arrays e coleções, né, que nada mais é do que um objeto que representa um conjunto capaz de armazenar elementos de mesmo tipo, vamos dizer assim, em nossas aplicações. Então, faça um esboço, pessoal, mediante a linguagem que você escolher, atender esses requisitos. Então, pratiquem. Como é que eu posso ler um arquivo? Como é que eu trabalho as variáveis? Como é que eu crio os meus objetos? Falando, né, da linguagem que você escolher. Depois de decidir a tua linguagem, a gente tem que pensar que a partir de agora, pessoal, nós não devemos mais copiar e colar código. Nós temos que pensar em construir um projeto que atenda a uma necessidade real, seja uma necessidade pessoal, seja uma necessidade da sua comunidade, seja uma necessidade global, tá? Então pense um pouquinho fora da curva nesse primeiro momento. Claro que todos os conteúdos na internet, eles são direcionamentos para que vocês tenham esses gatilhos conceituais e, obviamente, absorvam esse conteúdo para o desenvolvimento de um produto real, de um produto que atenda às tuas necessidades ou um propósito mais consistente. E toda aplicação, pessoal, em sua maioria, todas elas vão haver a necessidade de interagir com o banco de dados, seja o SQL ou não SQL, persistência nativa ou ORM, né? Aconselho vocês perguntarem, né, ou consultarem esse tipo de abordagem de persistência. Leitura e escrita de arquivos, como eu falei para vocês, é essencial que a gente tenha esse domínio. Lembrando que esses arquivos eles podem ser no aspecto delimitado, posicional, JSON ou XML ou outros formatos que a gente pode se deparar também, ok? Também precisaremos ter noções de protocolo HTTP, Web Service REST, documentação com Swagger, que hoje em dia é predominante nas nossas APIs, consumir recursos HTTPs. Então, você tem que entender que uma hora você é o produtor e outra hora você adquire o papel de consumidor. Então, a gente precisa também ter esse domínio, tá? Interfaces gráficas é imprescindível, pessoal. Por mais que você seja um desenvolvedor back-end, você tem que ter uma perspectiva de qual tipo de interface gráfica irá interagir na tua aplicação. E aí a gente está falando de desktop, web, mobile e apps, né, de N finalidades, ok? Também precisamos conhecer as libs ou bibliotecas e frameworks pertinentes a essas linguagens em questão, né? E por último, nada mais que relevante, a autenticação e autorização da sua aplicação, né? Trazer a segurança para a tua aplicação. Então, se você conseguir conciliar o teu engajamento com uma linguagem de programação, incluindo um propósito, né, um objetivo real, e disponibilizando esse material para a comunidade, né, através de divulgações ou teu próprio GitHub, você vai ter uma melhor aderência ou filtros de processos seletivos. Então, pense dessa maneira de agora em diante, tá? Esse é um objetivo crucial para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E aí, depois da gente perceber que temos um objetivo para alcançar, né, a gente precisa definir a nossa trilha de tecnologias, recursos, plataformas que a gente vai se aperfeiçoar de agora em diante. E nós temos que ter em mente, pessoal, que a partir de agora é foco e constância mediante a tua escolha, né? Eu sempre recomendo para a comunidade não ficar patinando ou pulando de tecnologias,
por influências que a comunidade muitas das vezes nos incentiva, né? É natural, pessoal. Então, depois que você fizer uma pesquisa de mercado, chegar à conclusão que você teve uma melhor aderência com uma dessas 3 trilhas, vamos dizer assim, ou as mais recomendadas, continue, tenha foco e constância, que obviamente você vai adquirir os resultados necessários para alcançar seus objetivos, que é uma contratação no mercado de trabalho. Então, falando de trilha Java, é imprescindível que você tenha domínio na linguagem Java e o framework Spring Boot como sugestão para que você tenha aí um planejamento semestral ou anual de estudo e preparação. Se não, você pode escolher a trilha.net, né, para quem tem maior engajamento com tecnologias Microsoft. Então, foque em utilizar e aperfeiçoar-se com o C# dentro da plataforma .NET Core, tá? Mas se você é aquele entusiasta em JavaScript, em mundo JS, vamos dizer assim, então foque na trilha Node.js, utilizando JavaScript, TypeScript e um ecossistema Node aí para prover recursos back-end para a tua aplicação. Depois disso bem consolidado, você precisará manter essa consistência de tecnologia ou de jornada também para a persistência dos dados, tá, pessoal? Nós temos que ter em mente que a partir de agora, pessoal, persistência de dados é necessário para basicamente 90 a 100% das nossas aplicações. Por quê? Porque tudo que você interage no teu aplicativo, na tua plataforma, no teu site, né, ou no teu sistema desktop, todos esses dados precisam ser armazenados e consultados em uma fonte de dados, tá? E aí, para quem está falando e pretende se aperfeiçoar na trilha de Java, é imprescindível que também você comece a dominar o Hibernate e conhecer algum dos bancos de dados no mercado, né? Aqui a gente está sugerindo o Postgres e o MySQL, mas isso é indiferente, tá? A nossa sugestão aqui é porque nós temos 2 bancos de dados free, então você pode instalar, explorar, né, e se aperfeiçoar em SQL. No caso, se você quer continuar com a trilha.net ou escolheu, né, a trilha.net, então você tem que se aperfeiçoar no Entity Framework e a sua camada de persistências, preferencialmente integrada a um SQL Server, né, porque a gente está falando de um ecossistema Microsoft, ok? E para você que optou pela trilha Node.js, é imprescindível que você conheça um framework de ORM, que é o mais conhecido TypeORM. Ele é muito semelhante ao Hibernate para o Java. E aí você vai ter muita sinergia, né, e singularidade conceitual. A comunidade usa muito MySQL quando a gente está falando de um banco de dados relacional para Node.js. Mas claro, pessoal, se você optar por um ecossistema NoSQL, né, banco de dados não relacional, a gente recomenda iniciar pelo MongoDB. Ok? E aí, assim, a gente vai dando continuidade num direcionamento de estudo. E nós não podemos deixar de refletir, pessoal, e chamar a atenção que versionamento, que é a capacidade que a gente tem de armazenar, né, garantir uma segurança e compartilhar os nossos conteúdos, os nossos projetos e códigos, é necessário que a gente tenha um domínio no controle de versionamento, que é o mais utilizado atualmente, o Git. E aí, em contrapartida, utilizando o Git, que é essa ferramenta de comandos para operações pertinentes a versionamento de código, nós temos 3 alternativas de repositório global, né? Ou um repositório remoto para nossos códigos, né? É claro que para quem está iniciando, vai optar para utilizar uma integração com o GitHub. Mas vocês precisam ter a ciência que ambiente corporativo ele exige outros tipos de repositórios. Nós temos aqui o GitLab como uma das alternativas e o Bitbucket. E aí a gente recomenda que vocês deem uma pesquisada qual a particularidade desses 3 repositórios de versionamentos utilizados, né, na comunidade em ambiente corporativo
e por que eles são utilizados e quais são as particularidades de cada um deles, tá? Depois da gente conseguir desenvolver uma trilha necessária, né, para evoluirmos ou termos uma aderência na tecnologia, nós temos que começar a pensar que iremos evoluir, trazer a nossa aplicação para uma concepção enterprise. E aí, quando a gente está falando de enterprise, a gente está falando de ambiente corporativo, produtividade e vários mecanismos aí que são necessários para uma aplicação. E a gente fala de requisitos não funcionais. E aí, para quem continua na trilha Java, é imprescindível que você se aperfeiçoe com Spring Boot. Para quem vem para a trilha .NET, você tem que ter domínio com NET MVC ou ASP.NET MVC. E para quem já vem atuando, né, nessa trilha de Node, que optou pelo Node, é imprescindível, pessoal, que você conheça o ecossistema Nest.js. Agora a gente vai mudar um pouquinho a perspectiva para o mundo front-end, né? E nós sabemos que a tríade, o core ou o coração de qualquer aplicação front-end, né, para renderização das nossas páginas, gira em torno dessas três tecnologias: HTML, que é responsável pelo nosso conteúdo, CSS, que é responsável pela estilização ou embelezamento do nosso conteúdo, e o JavaScript, que é responsável pela parte de comportamento, né? Ter uma melhor interação mediante a usabilidade da nossa aplicação. Então, esse é o coração de qualquer aplicação web, né? Vamos dizer assim. Mas, claro, pessoal, hoje em dia, muitas das alternativas, mecanismos, funcionalidades e implementações que a gente vê na comunidade, hoje a gente não precisa reconstruir esses mecanismos, né? A comunidade hoje tem um leque de recursos, né? Recursos de estilo, recursos de bibliotecas, recursos comportamentais na nossa aplicação. E aí você também não vai reinventar a roda, né? Você pode explorar mecanismos já disponibilizados pela comunidade. E se você está pensando em trazer um pouco mais de um design, né, agradável à tua aplicação, explore o Bootstrap, explore o Material Design ou Tailwind CSS como uma das inúmeras alternativas para deixar a tua aplicação mais elegante diante aí das necessidades do mercado, ok? E aí nós estamos falando agora numa nova tendência, numa nova perspectiva de trabalhar com desenvolvimento web, né? Então nós estamos falando agora dos famosos Web Frameworks, que são plataformas ou bibliotecas, né, capazes de nos prover uma gama de recursos para termos aí a nossa aplicação mais robusta, mais segura, mais escalável, melhor gerenciável e com uma distribuição mais aderente às nossas realidades, tá? Então, se você já pesquisou e teve alguma dúvida de cada uma dessas tecnologias, recomendo que a partir de agora vocês firmem um compromisso com vocês mesmos de ir até o fim em se aperfeiçoar em uma dessas tecnologias, tá? O fator decisivo para escolher uma dessas tecnologias é mediante a tua pesquisa do mercado em relação às aderências, né, dessas tecnologias ao mercado. E cada uma delas, pessoal, elas têm sim suas particularidades, seus pontos positivos e pontos negativos. Então é mais um trabalho de pesquisa, aderência à tecnologia, obviamente, porque você precisa estar familiarizado com o ecossistema, né, dessas plataformas, mas nós temos aqui algumas delas, obviamente, e quem anda, né, quem gerencia, quem está por trás de todo este ecossistema. Então, nós sabemos que o Facebook, né, disponibilizou esse framework React que agiliza a nossa produtividade de desenvolvimento web, e também precisamos ter um ecossistema de melhor gerenciamento, que é o Next.js. Então, a partir de agora, pense,
se você for usar e a dominar React, automaticamente você também precisa conhecer de Next.js. Mas se você é fã, né, ou curtiu, ou que você prefere ter uma melhor aderência a ferramentas Google, nós temos aqui o Angular, como essa biblioteca de componentes super poderosa, e o Angular Universal, que é um server-side render, ou um dos recursos aí que é imprescindível que a tua aplicação tenha aí como disponibilidade no seu engajamento e evolução nesta plataforma. E claro, né, o recente Vue.js, disponibilizado por um entusiasta, e hoje ele é mantido pela comunidade GitHub, né, através do GitHub, essa biblioteca ou esse projeto Vue.js, ele é mantido e hoje está tendo uma grande aderência aí no mercado mediante os seus resultados. E aí você já tem que pensar, eu preciso dominar Vue.js, também lembrando que Nest.js vai ser essencial aí para a minha jornada. Também nós precisamos pensar que, pessoal, hoje em dia nós não mais precisamos criar componentes gráficos, vamos dizer assim, tá? Toda essa concepção de Web Components é para justamente deixar nós desenvolvedores com o aspecto de focar no negócio, naquilo que agrega valor em nossa aplicação. E aí, se você escolheu essa jornada com o React, nós temos aqui inúmeras alternativas, no qual eu destaquei duas delas, né? Nós temos aqui o Ant Design e o Prime React, que são bibliotecas de componentes como inputs, dialogues, alerts, data tables, buttons, entre outros elementos ou outros componentes que a gente pode já adquirir importando, né, ou instalando uma dessas bibliotecas. Para o Angular, nós temos aqui o Prime NG e o Angular Material como uma paleta de componentes. E aí, se você for utilizar o Vue.js, né, você pode optar por um ecossistema Quasar Framework ou um Prime Vue. E aí o bom, né, o relevante de tudo isso é que quando a gente conhece uma trilha, a gente consegue fazer uma conexão das tecnologias complementares para a gente desenvolver a nossa primeira aplicação. E aí, falando um pouquinho de apps, né, para quem quer dominar linguagem de programação pensando em desenvolvimento mobile, nós temos aqui a grande competição entre iOS e Android, né? E aí você tem que se aperfeiçoar com essas duas tecnologias. Para iOS, você usa o Swift. Para o Android, dominar o Kotlin vai ser essencial. Mas claro, o React, pessoal, ele veio com uma abordagem de um desenvolvimento híbrido, né? Capaz de você prover uma mesma aplicação para essas duas plataformas mobile, né? Ou apps, denominado de React Native. Então, temos aí essas três abordagens para que você possa dar os primeiros passos, né? Também eu não posso deixar de mencionar o Flutter, né? Que hoje está conseguindo ter um grande destaque aí no desenvolvimento de aplicativos. Então, o leque de opções, pessoal, é gigantesca, mas claro, mantendo a constância, o foco, e você conseguindo ter uma melhor aderência e domínio, tenho absoluta certeza que em breve você estará aí realizando o sonho de ter a sua primeira oportunidade de trabalho. E aí nós temos que pensar que para o desenvolvimento, né, dessa jornada, precisamos de uma interface de desenvolvimento integrada, robusta, né, aderente às necessidades de desenvolvimento. Então, se você for trabalhar numa jornada Java ou optou pela trilha Java, aconselhamos que você domine, né, duas IDEs inicial, que é Eclipse e a IntelliJ. Se você for trabalhar para desenvolvimento mobile, é importante conhecer o Android Studio. Okay? Temos aqui uma palhinha, né, do VS Code, que a gente já vai conhecer, e também hoje ele está tendo uma grande compatibilidade para desenvolvimento Java. Se você vem para a jornada.net, é importante que você tenha instalado o Visual Studio na tua máquina para que você possa aí começar o teu ambiente de desenvolvimento.
E claro, se você é da trilha Node, nós temos aqui o VS Code para te auxiliar, né, como uma ferramenta de produtividade. Como foi mencionado, hoje em dia o VS Code também tem plugins para desenvolvimento em Java. E aí, né, pessoal, nesse momento, as nossas aplicações elas são disponíveis para o mundo, né, de forma global. E aí, nós precisamos ter domínio dessa concepção de cloud, né, de performance de aplicação de forma remota. E aí você tem também um leque de alternativas para você dominar essas plataformas de distribuição do teu projeto, tá? Escolha cada uma delas mediante pesquisas, mediante afinidades. Conheçam algumas delas, obviamente, mas sempre tenham em mente que essa é uma jornada secundária, tá, pessoal? Primeiro, tenha o domínio na linguagem, depois domine em banco de dados, depois domine as bibliotecas que cada uma dessas trilhas recomenda para que vocês venham a aprimorar o teu domínio com o desenvolvimento cloud, ok? E aí, claro, né, pessoal, como uma reflexão, a partir de agora, tudo isso que foi abordado vai exigir muito, mas muito foco e dedicação. E aí eu recomendo que vocês depois adquiram, né, este livro, né, que enfatiza muito essa nossa reflexão, né, que com foco e dedicação você se tornará capaz de adquirir o talento necessário para conquistar todos os seus objetivos. O grande destaque desse livro, pessoal, é que ele demonstra que nem todos nasceram com um dom correspondente àquilo que gostaria de se dedicar, mas o foco e dedicação vai te proporcionar o talento necessário. E para finalizar, né, gostaria de trazer essa reflexão que ser programador é ter a sensibilidade de identificar problemas reais e que, utilizando as ferramentas e tecnologias corretas, torna-se capaz de solucioná-los com processos e automatização através da programação. Então, espero que vocês tenham curtido essa abordagem de uma jornada consistente de evolução em uma trilha necessária, né, ou sugerida para que você venha a ter uma melhor aderência no mercado de trabalho. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.